dia de hoje nós vamos ler as nossas Bíblias, começando do livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquelas cerimônias, ou daquelas cercânias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem, despede-a, aquela que vem gritando atrás de nós. Eu disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela, adorou-o e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O profeta pregou uma mensagem com o título Perseverante. Ele pregou em 5 de março de 1964. Estou destacando alguns parágrafos desta mensagem, que vou iniciando com o parágrafo 81. O profeta diz: quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. Essa foi a resposta de Jesus. O próprio no qual ela veio crendo, a rejeitou. A pessoa que vinha crendo, dando confiança, rejeitou. Isso é uma lição. O próprio que ela tinha passado por todos estes portões de sofrimento, decepção e tudo mais para chegar lá, através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir. Quando lá chegou até ele a rejeitou sem justificativas. E além disso, ele a rejeitou sem justificativa. E além disso, ele disse: a sua raça não passava de um bando de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-los a vocês cães. Oh, que coisa, né? Não dá. Então, no 82, e se ele tivesse chamado, o profeta pergunta, os pentecostais, se ele tivesse chamado os pentecostais de cães, que seria? Que coisa? Não sei o que seria acontecido, ou o que teria acontecido. E se ele tivesse dito cães aos metodistas, cães aos batistas, a minha opinião, voltou e contou para o pastor que ele estava certo, afinal de contas, que este indivíduo não estava com nada. Mas se você se apoderou e algo se apoderou de você, vai ser diferente. Não fui enviado a vocês, raça de cães. Já pensou nisso? O profeta fala no parágrafo 33. Não fui enviado a vocês, raça de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-los a cães, ou a vocês. Não fui enviado a vocês. O seu reavivamento não é a sua companhia. Não está patrocinado isto.
e eu não fui enviado a vocês? E não me convém gastar o meu tempo com vocês, quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu meu tempo com vocês? Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé, que não tivesse decidida, ou se a igreja pudesse tão somente ver isso, mas mesmo assim ela ficou firme. E a fé sempre admite que a palavra está certa. Amém? Se a sua fé não pontua toda a palavra da palavra de Deus, com um amém, tem alguma coisa errada com a sua experiência. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Se você não pontuar toda a palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada consigo. Ela admitiu que ele estava certo, mesmo que tivesse lhe chamada de uma cadela, de cachorro, ela admitiu que ele estava certo. Ela admitiu que não era mais que um cão, mas ela estava atrás de migalha. Escute, meu irmão, isso é uma coisa que parece chocante. Irmão Branham disse, esta senhora, embora menosprezada, foi chamada de cães, uma cadela, não foi enviado para a raça de cães, disse ela admitiu que o Senhor estava certo. Agora escutem, é um pouco estranho se você dizer que isso que está a fazer está errado, a pessoa admitir que está certo. Esses tipos de críticas as pessoas não querem. Mas esta mulher foi dita, não fui enviado para a vossa raça, e raça de cães. Não fui enviado para vocês. Mas se você for a escutar o profeta nesta mensagem, parágrafo 98, diz, ela admitiu que estava certo o Senhor. Você está lembrando também da outra parte, que sempre uma salva admite que a palavra está certa? Daquela mulher no poço, quando foi pedida que fosse trazer o seu marido, e ela disse que não tinha marido, Jesus disse, coração, tu já passaste por 5 homens, e o sexto que tem não é seu marido. Ela admitiu que vês que o Senhor é profeta. Sempre a palavra admite que ela está certa. A pessoa eleita, a pessoa arrependida, ela sempre admitiu que a palavra está certa. Se uma mensagem passa por uma pessoa condenando algum pecado, a pessoa frustra e sai embora, significa que a pessoa não está eleita. Porque a eleita, a pessoa com fé, sempre admite que a palavra está certa. Mesmo que a cura não aconteça, mas se tem a fé, ele admite que a palavra não falha. Se há uma falha, deve ter acontecido comigo, mas Deus não tem nenhuma falha. Vem? Não seria nós. Oh, não. Temos que ser colocados num assento. E, se não ministrarem para mim na primeira noite, não volto na noite seguinte. Se a forma de pregar, o nome Branham está dizendo, se a forma de pregar é esta de insultar, que eu sou cadela, não fui enviado para cá, se a forma dele de pregar é esta, é a última vez, amanhã não venho mais. O que está dizendo o homem Branham diz, e isso tem acontecido, não volto no dia seguinte. Agora veja, que diferença foi com ela. Colocada para trás, empurrada para trás, empurrada para fora, colocada fora, seja o que fosse, ela estava decidida. Ela foi persistente e perseverante. Algo dentro dela dizia que ela, oh, graças a Deus, ela conseguiria aquilo, independentemente de quanto tempo estivesse que esperar, do que ela estivesse de sofrer. Mesmo assim, ela conseguiria. Ela estava atrás das migalhas. Ela não queria o jantar completo. Oh, graças a Deus. O que eu quero saber é aqui.
Escutem, até a migalha, ela podia operar grandes milagres. A senhora disse, sim, senhor, eu não quero todo o jantar. Sei que todo o jantar não pertence a mim. Todo o jantar não pertence a mim. Mas as migalhas que caem, elas podem pertencer a mim. Se os donos não apanham. Se eu apanhar, seria erro. Eu, quando estava lendo aqui, meus irmãos, em minha nota pessoal, sem o que o irmão Branham se encostou, talvez lá à frente, eu olhei naquela moça moabita. Quando ela foi no campo de Boaz, ela não estava atrás de saco, não estava atrás daqueles fardos. Não. Não disse isso, não. A Bíblia diz, ela esperava aquilo que ia cair. E olha, essa senhora disse, as migalhas que caem da mesa. Não posso me beneficiar, estaria errado. Me beneficiar dessas migalhas. E aquela moça também, egípcia, como queria dizer, moabita, ela estava crendo de migalhas, de espigas que iam cair. Disse, aquilo que deixar os servos, eu apanharei para ir me sustentar. Esta é que era a fé. Mas eu pergunto, a fé daquela moabita não lhe levou a viver uma vida melhor? Se nós temos uma fé sem olhar em circunstâncias, sem precisar em coisas grandes, Deus pode nos levar a viver uma vida melhor do que daqueles que dizem que estão numa vida normal. Eu estava olhando nisso aqui porque o irmão Branham disse nesta mensagem. Independentemente de quanto isso tivesse que esperar, quanto tempo esperou, não sei. Do que ela estava sofrendo, ser empurrada, ser impedida. Glórias a Deus! Irmão, não há nenhum serviço, não há nenhuma fé que pode se dizer eu tenho uma fé genuína que não passa pelo sofrimento. Abraçando esta mensagem, você tem que passar por essa tribulação. Essa mulher queria encontrar a salvação da sua criança, mas não foi fácil. Isso pode acontecer com cada um, precisar da salvação da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, de qualquer o seu parente, mas não pense que isso vai te custar facilmente. Você tem que batalhar, porque esta mulher não foi uma mulher de braços cruzados. Ela teve impedimento, seu choro não foi ouvido. Foi chamada de cadela, foi chamada de tudo. Como não bastasse, quando tentava querer aproximar o mestre, era impedido com os apóstolos. Despede dessa senhora, está incomodando. Mas o irmão Branham disse, ela tinha fé dentro dela que iria conseguir o que ela quer. Se você tem fé de conseguir algo por alguém, você vai conseguir e não desfalece, não fracassa. Irmão Branham, independentemente de quanto tempo tivesse que esperar, do que ela tivesse de sofrer, mesmo assim ela conseguiria. Ela estava atrás das migalhas, não estava atrás de todo o jantar. Afirma o irmão Branham, ela não queria todo o jantar completo, mas ela estava precisando de migalha. Irmãos, não precisa toda a Bíblia para haver milagre, não. Só uma palavra de Deus falada, ela pode operar milagre. Não precisa toda noite orando, mas dizer em nome do Senhor Jesus está curado, isso basta para toda a gente. Os cães comem as migalhas debaixo da mesa do mestre. Viu isto? Lembre-se, ela nunca tinha visto um milagre. Irmão Branham afirma isso. Ele era gentia, queria dizer ela. Ela era gentia, mas tinha fé. Nunca tinha visto milagre, ela era gentia, mas ela tinha fé. Irmãos, é verdade que esses gentios deviam ser muito iguais a nós. Eu creio que se calhar alguém nunca viu milagre que é chamado milagre, nesta nossa era. O dito milagre nunca viu. A pessoa nunca viu, mas pela fé aquela mulher disse, irmão Branham disse, lembre-se que ela nunca tinha visto milagre, nem sequer um, irmão Branham disse. Nunca tinha visto um milagre. Ele era gentia, mas tinha fé. Eu
creio que o escritor queria por ela, era gentia, mas tinha fé. Ela foi um tanto semelhante à meretriz Rabi. Ela disse para os espiões, ela não disse, esperem, até eu ver como que Josué penteia o cabelo, o que como se parece os seus generais, ou que tipo de espada eles usam, que instrumentos têm, que tipo de operações militares. Ela disse, ouvi falar que Deus está com vocês. Isso para mim é suficiente. Quero a misericórdia. Ela creu. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, ao princípio ela chamou de filho de Davi, aquela mulher. Agora, chamou-lhe de filho de Davi. Agora, sim, ela tinha como gentia, não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Mas quando ela disse Senhor, ele era Senhor dela, mas não filho de Davi para isso. Ela teve a maneira certa de chegar ao dom de Deus. E esta é a única de você chegar a receber qualquer coisa, é vir com a maneira certa de chegar. Temos que procurar a maneira certa de chegar para Deus. Temos que ter a maneira certa de como aproximar a um pedido especial. Alguns precisam só pedir, de hoje para frente já recebeu. Hoje mesmo está atrasado, tem que receber. Tem que procurar a maneira certa de chegar a Deus. Ela foi a primeira pessoa gentia em quem um milagre chegou a ser realizado. Irmão Branham afirma. Esta mulher foi a primeira mulher gentia que foi operada milagre com Deus. A fé admite que a palavra é certa, torna-se humilde e reverente. E a mesma coisa é hoje. Está disposto a tomar qualquer parte, em qualquer lugar, contando que eu chegue. Contando que eu chegue. Lá, vem? Você já notou que Marta, na presença de Jesus, já estava perseverando? Marta, quando ela saiu embora, vem, tivesse um irmão que o amava, embora ela tivesse aberto sua casa e deixado a igreja, e assim por diante, e Lázaro e ele eram amigos, e Lázaro estava morto no túmulo, e havia estado aí e jazia 4 dias, já deteriorando. O nariz havia caído, a carne havia soltado dos ossos, ele estava morto. Eu estava conversando com uma mulher que pertence a outra fé, que não crê que ele não era mais do que um profeta ou um bom homem. Essa mulher estava criticando o irmão Branham que Jesus não era mais do que um profeta. Então, aí no 109 ele diz, eu admito que ele foi profeta. O irmão Branham disse, admito que Jesus foi profeta. Mas ele foi mais que um profeta. Ele foi o Deus dos profetas. Ele foi tudo o que os profetas foram. Estava nele mais Deus e tudo isso junto o formava. Nele, Jesus estava formado com vários antecedentes. Estava formado por parte profética, ele estava formado por parte de Deus, ele estava formado por parte do homem. Disse tudo isso o formava ele. Ele era Deus profeta, Deus homem, ele era Deus. Estavam indo uma noite e ela disse, essa mulher estava criticando o irmão Branham, se eu provar para o senhor Branham, disse, eu encontro apenas uma falha com a sua mensagem. Eu disse, espero que o senhor tenha uma falha que encontre em mim. Vem, disse, o senhor se vangloria demais de Deus, disse o senhor o torna Deus. Esse é Jesus, né? Eu disse, ele foi Deus. Se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Se ele não for Deus, Jesus foi o maior enganador do mundo que já existiu.
essa gente não tem profeta. Este senhor não estava a falar isso atualmente, não. Então, aí estava. Que diz? Ela disse, o Senhor o torna divino. Eu disse, ele foi divino? Oh, disse, ele foi um bom homem. Vem? Ele foi um bom homem. Ele foi Deus, ele foi divino. Vem? Disse, eu provarei ao Senhor pela sua própria Bíblia que ele não foi divino. Desafiava o diabo para o irmão Branham. Disse, eu vou te provar com a sua Bíblia, Branham, que ele não é divino. Não. Eu disse, como pode fazer isso? Ela disse, em São João capítulo 11, citando a escritura, aquela mulher, quando Jesus foi até ao túmulo para ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. E eu disse, essa é a sua escritura? Eu disse, sim. Aquela senhora perguntou, concorda, irmão Branham, que essa foi a escritura de Jesus? Irmão Branham disse, concordo. Eu disse, a senhora falha. Disse, como pode ele chorar e ser divino? E eu disse, ele foi tanto homem como Deus. Foi um homem que estava chorando certamente. Admitirei que foi um homem chorando. Mas quando se colocou ao lado do túmulo e endireitou o seu corpo, débil e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto 4 dias se colocou de pé e viveu novamente. Esse foi mais que um homem. Sim, senhor. A corrupção conhecia o seu mestre. Glórias a Deus. A corrupção, parágrafo 116. A corrupção, a podridão, conhecia o seu mestre. Oh, glórias a Deus. O pecado conhece o seu mestre. Que há mestre que perdoa o pecado. Graças a Deus. A cura, a doença conhece o mestre. Conhece o mestre. Irmão Branham disse, a corrupção conhecia o seu mestre. A alma conhecia o seu Criador. Glórias a Deus. E ele estava à distância de 4 dias de viagem em algum lugar. Eu não sei, tampouco você sabe. Mas de qualquer modo, quando ele falou, ele saiu para fora. Amém. Esse foi mais que um homem. Oh, ele foi um homem. Quando ele desceu na montanha aquela noite, depois dele vir estando com fome, vir olhando nas árvores para encontrar alguma coisa para comer, olhando para uma árvore, quando ele amaldiçoou a árvore que não tinha fruto. Ele era um homem quando ele tinha fome, mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e deu de comer para 5.000, apanharam 7 cestas cheias de fragmentos que sobraram. Esse foi mais que um homem. É isso? Ele foi um homem. Quando ele deitou lá na água, está falando no barco, aquela noite, na parte de trás do barco, virtude já havia saído dele, o dia todo pregando, curando os doentes, virtude saindo dele, das pessoas, discernindo os pensamentos no coração deles, ou no coração delas, e 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam aquela noite. Aquele pequeno barco com uma rolha lá, batendo-se para lá e para cá, o diabo disse, agora eu peguei. E parecia que era o fim do tudo. Oh, irmãos, se a gente quisesse explicar isso passo por passo, o tempo não é suficiente. Às vezes o diabo diz que assegurei a igreja. Quem mais está em rezar? Temos aonde para fechar, cancelar toda a igreja. Às vezes o diabo pensa, irmão Branham, parecia que era o fim de tudo. Oh, o diabo disse, agora eu peguei.
e parecia que era o fim de tudo. Mas assim que ele despertou, veio e colocou o seu pé nas raízes do barco e levantou os seus olhos e disse: cale-te, aquieta-te. E o vento e as ondas o obedeceram. Esse foi mais que um homem, esse foi Deus. Ele foi um homem quando ele clamou por misericórdia na cruz, verdade? Quando ele clamou por algo de beber e deram-lhe vinagre, esse foi um homem. Quando ele morreu, sangrando, clamando, crucificado, pregado a uma cruz, ele foi um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu os selos do túmulo, ressuscitou e disse: eu sou aquele que fui morto e vivo para todo sempre. Esse foi mais que um homem, foi Deus num homem, seu filho. Vem? Não é para menos que a Marta, com este entendimento, 120, não é para menos que Marta, com este entendimento, foi perseverante na presença de Jesus, disse: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, qualquer coisa que tu pedires a Deus, Deus te o concederá. Oh, graças a Deus. Qualquer coisa que a gente pedir a Ele, Ele não tem nada por isso. Isso é pior, isso é exagero, já passou o dia, já apodreceu, isso é duro demais, isso não tem cura, isso é difícil, isso é contagioso. Ele não tem nada por isso. Desde que colocamos a nossa confiança, se tu estiveres aqui, isto aqui pode passar. Marta disse: bem sei, se tu falares uma palavra, isto poderá estar resolvido. E nós queremos que o nosso Deus, só um dia, dar uma olhada para a terra, Ele pode resolver todo o problema. Vem? Oh, se tão somente colocássemos essas palavras em nosso coração hoje à noite. Sei que eu estou sendo uma cadeira de roda. Sei que, o irmão Branham estava falando já para os doentes que estavam lá. Disse: se nós tivéssemos este pensamento em nossos corações, se tão somente colocássemos em nossas palavras, em nosso coração hoje à noite. Sei que estou sentado numa cadeira de roda. Sei que tenho câncer, tenho doença do coração, seja o que for. Sei que o médico diz que minha última hora está chegando. Oh, mas mesmo agora, Senhor, qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele fará. E Ele está sentado à destra da sua majestosa. Da majestosa prazer. Para fazer o quê? Para fazer intercessão, baseado na nossa confissão. Apenas sejam persistentes, como a Marta foi. Parecia que ele a havia rejeitado quando não respondia, né? As chamadas, quando não foi atender com flexibilidade, parece que negava. Hoje as pessoas querem naquela hora, orou, Deus resolveu, orou, Deus resolveu. Não! Ele pode dar resposta, pode acontecer como aconteceu com Marta. Marta chamou Lázaro, está doente, não veio. Lázaro está doente, não veio. Lázaro está doente. Irmão Branham, nesta mensagem, para 122, parecia que ele a havia rejeitado. Mandou buscá-lo e ele não foi. Mandou outra vez e ele não foi. Finalmente, depois de estar enterrado, 4 dias aqui estava ele. Mas ela mesmo assim foi persistente. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Ela havia visto as suas obras e sabia que era Deus. Ela sabia que era. Ela foi persistente e ela conseguiu o que pedia. Não conseguiu? A Marta estava a precisar da ressurreição, da cura de Lázaro. O irmão Branham disse: mesmo assim, oh glórias a Deus, disse, Marta não fraqueceu. Escute como isso foi profundo. Disse, Marta mandou chamar por tantas vezes, ele não veio. Depois dele ter morrido, quando aparece com 4 dias, mas a Marta disse, ficou persistente. Eu sei que se falar alguma palavra e pedir a Deus, isso pode acontecer. Glórias a Deus. Não se enfraqueça com nada, irmão.
Pode você dizer que eu falo 1 minuto e o médico disse daqui a nada vou partir. Você diga, se Deus querer eu posso estar solto agora. Eu posso apanhar alta. Se Deus querer eu posso ficar bem. Não me importa nada, mas se Deus quiser eu posso estar bem. Se o Senhor falar uma palavra, não se importa se meu marido bebe, meu marido fuma, minha esposa aí incrédula, mas eu quero que ela converte. Se você crê só numa palavra, ela pode vir. Se você crê que minha mãe é inconvertível, você ainda não creu. Se crê em uma palavra, fala a Deus e Ele vai cumprindo. A Marta disse, ficou persistente. Não se interessava se Lázaro morreu, já está podre lá. Ela disse, se o Senhor puder falar uma palavra, eu creio que Deus respeitará, isso vai acontecer. Mas Branham fala da mulher sunamita, no parágrafo 123, na presença de Elias. Foi persistente. O filhinho estava morto e jazia na cama dele. E Elias tentou tomar uma vara ungida e enviar por Geás e para ser colocada sobre a criança. Mas a fé dela não estava na vara. Glórias a Deus. Irmãos, nós não somos curados por causa de injeção. A nossa fé está no medicamento? Eu não sei. A minha fé não está no medicamento, não. A minha fé está em Deus. Escute, o irmão Branham está dizendo que Elias, para esta mulher sunamita, a mulher sunamita ouviu que aquele servo, Elias, se estivesse aqui, meu filho estaria vivo. E como morreu, Elias disse não poderia ir para lá. Enviou aquele Geás. Então Geás quando foi com aquela vara ungida. Olha como é profundo isso. No parágrafo 23, a mulher sunamita, na presença de Elias, foi persistente. O filho estava morto e jazia na cama dele. E Elias tentou tomar uma vara ungida e enviar por Geás para ser colocada sobre a criança. Mas a fé dela não estava na vara, estava no profeta. A minha fé está em Jesus, está em sua palavra. Não está na imposição dos mãos do pastor, não. A minha fé não está nas mãos, porque o pastor quando me pôr mal, a minha fé está sobre a sua palavra. Porão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Pedirão tudo o que vocês creem, eu vos farei. A minha fé deve assegurar aí. Não pode assegurar em outra coisa, não. E o Abraão disse, a vara não era simples. Escutem, meus irmãos, a vara não era simples. Disse era a vara ungida. Com o servo certo de Deus. A vara ungida com o certo servo de Deus. Pode não fazer nada. A oração do pastor pode não fazer nada. Mas se você tem a fé na palavra, ele vai operar. Isso é profundo. Isso precisa pessoas exatamente esta classe aqui para entender essas coisas. Se nós chegarmos neste nível, não diria, pastor, orou, mas mesmo assim Deus negou. Esta não é fé. A sua fé tem que olhar na palavra. Jó disse, tomando dou graça, deixando também dou graças. Essa foi a fé genuína da palavra. Eu entrego, eu tomo. Eu crio paz, eu também crio guerra. Ela sabia que Deus estava naquele profeta. Mas Abraão diz, a fé desta mulher não estava naquela vara, mas estava no profeta. Ela sabia que Deus estava naquele profeta, pois ela havia visto as palavras que ele disse acontecerem. Ele foi um profeta vindicado. Ela sabia que o que ele dizia vinha de Deus. E ela disse, tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei até saber o porquê. E ela ficou com ele. Ela foi persistente até que conseguiu o que podia. Ela conseguiu o que podia. Isso me faz lembrar, irmão Branham fala no parágrafo 24. Isso me faz lembrar, aqui não faz muito tempo, uma mulher que veio da Califórnia
Quando eu ainda morava em Jeffersonville, isso faz uns 3 ou 4 anos, ela tinha um tumor, e só o tumor pesava 50 libras, traduzido 22,5 kg. Tiveram que carregá-la para dentro do prédio e colocá-la atrás. Essa que tinha tumor, né? Ela sabia que era para mim estar lá. Tá vendo? Para estar lá. Aquela senhora, ela sabia que o irmão Branham iria estar lá. Essa noite. Agora, ela pensou que eu fosse orar pelos enfermos. O irmão Branham não tinha plano de orar pelos enfermos naquele dia, não. Mas eu apenas tinha ido falar com a audiência. Talvez mais ou menos o que temos aqui hoje à noite. Depois de ter terminado de falar, alguns haviam lhe dito: ele não vai orar pelos enfermos hoje à noite. Disseram para aquela senhora: olha, está vendo? Ela veio com fé de dizer que vou apanhar orações. E creio que o irmão Branham, orando por mim, estaria curado. E quando chegou, o irmão Branham não fez orações. Ele não tinha com plano de orar por ninguém. Eu gosto, sabe? Por isso, às vezes, meu coração, não fico precipitado de pedir a pessoa: anda lá orar pelos isso. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto da pessoa que levanta a vida com fé dele, sozinho, pedir sozinho. Isso fica melhor. Eu não gosto de chamar as pessoas. Veja todas essas pessoas que milagres já aconteciam. Eram eles que estavam atrás. Eram eles que estavam atrás. Aquela mulher estava atrás de Jesus. Esta senhora estava atrás de Jesus. Não sei se vocês estão vendo. Essa mulher sunamita estava atrás do profeta. Não é profeta atrás das pessoas, não. Mas ela queria receber a oração. Ela disse em seu coração, aquela dona aí, com 22,5 quilos. De quem? De tumor. E creio. Ela havia estado na reunião antes e disse: creio que se o irmão Branham orasse por mim, eu seria curada. E aquela noite, 2 ou 3 diáconos passaram com ela e saíram pelo lado do prédio e deram a volta por trás, colocaram a porta. E comecei a sair por trás. Ela me agarrou na perna da casa. Aquela senhora que tinha 22 quilos de tumor. Disseram que o irmão Branham há de sair com essa porta de atrás do prédio. Aquela senhora disse: vão me deixar ali. Como não vai orar pelos enfermos, mas me deixe aí por onde ele vai sair. Eu só quero por aí onde ele vai sair. Então, o irmão Branham disse: eu estava saindo com o filho pouco de atrás, ela me agarrou na perna da casa, assim. Ela disse: irmão Branham, ela disse, sempre que se o Senhor pedisse a Deus, Deus me curaria. Oh, o irmão Branham diz assim: coloquei minha mão nela. Disse: então, irmã, conforme a sua fé, que assim lhe seja. Alguns meses depois disso, encontrei-me com ela, lá numa reunião. Lá estava ela, encontrava-se com a cintura perfeita. O tumor de 50 libras havia desaparecido. Agora, ela disse, essa senhora já, irmão Branham, eu já estou bem. Aquele tumor de 22 quilos que estava, parece do lado da cintura, já não tem mais, já estou tudo bem. Como era uma senhora, irmão Branham disse, ela sugeriu, essa senhora disse, eu levo qualquer mulher aqui para o vestiário e deixo que ela veja se há uma marca em mim, em qualquer lugar. Ela estava exatamente curada. Aqui está a minha foto do que eu era. O que foi isso? Se estivesse para orar pelos enfermos ou não, ela foi persistente. Se irmão Branham ora pelos enfermos ou não, orando ou não, eu quero voltar curado. Irmão, isso é o que falta para nós. Orando e não orando, se Deus escreveu cura para mim, eu vou ficar curado.
Eu estou falando isso. Orando, pedindo a cura a Deus. Mesmo não pedindo a cura, se Deus escreveu para mim a cura divina, eu vou ficar curado. Isso não me importa, irmãos. É como se fosse um pobre. Ele nasceu um pobre sem nada. Ele não pede riqueza. Mas crendo, sabendo, não sabendo, mas se ele foi predestinado a ser rico, ele vai ser rico. E a mesma coisa que está aqui. A cura não precisa a gente gritar todo momento a salvação. Se Deus me viu que eu serei salvo, mesmo se eu fosse incrédulo lá, se eu não tivesse me convertido, Ele poderia me salvar? Hora de salvação está com Ele. O ladrão na cruz viveu toda a vida como um assassino. Mas em 1 minuto, ele estava no paraíso com Deus. Em 1 minuto. Não sei se é 1 minuto ou 1 segundo de hoje estaria comigo no paraíso. Aquilo me satisfaz. Ele havia vindo de Califórnia para ser curado. E não ia voltar de qualquer outro jeito a não ser curada. Ela foi persistente. Oh, lembro que fui chamado à cabeceira. Outro lugar, irmão Branham. Do leito de um rapaz que estava para falecer. Aqui faz alguns anos, com difteria negra. Eu não sei que tipo de doença é essa, não sei bem. Com difteria negra. E não me deixava entrar aí, porque eu tinha filhos. Médico, né? Não queria deixar uma Branham entrar, porque talvez era uma doença contagiosa que poderia matar e deixar filho. O médico disse, o senhor não pode entrar aí, o senhor é casado. Eu sabia que ele era católico. E eu disse, senhor, tá vendo? O irmão Branham disse, eu sabia que estava impedido porque ele era católico. Não poderia ir receber a oração como um cristão normal, né? Eu sabia que ele era católico, eu disse, se o rapaz fosse católico, o senhor deixaria o sacerdote entrar? Ele disse, sim, mas ele não ia casar. O irmão Branham continua. Eu disse, ele visita crianças e assim por diante. Disse, não é essa a questão, senhor Branham. Eu disse, o senhor deixaria um sacerdote entrar e realizar a última cerimônia? Esta é a última cerimônia. O rapaz está para falecer. Deixe-me chegar até ele. Bem, finalmente, o persuadi. E ele me vestiu com um Ku Klux Klan, como os membros dessa organização americana que se veste com um tipo de roupão branco, traduzido, ou algo assim, com todo tipo de coisas sobre mim. E a velha mãe daquele jovem e o pai estava de pé ali. E eu tinha saído de uma reunião, a velha mãe e o pai disseram, se o senhor vier orar, meu filho viverá. Se o senhor, olha irmão, nós é que temos a fé dos filhos. A fé da cura dos nossos filhos, nossas esposas, até aqueles que nós chamamos são incrédulos. Nossos familiares, se nós queremos a cura deles, pode estar curado. Está aqui. Não era da mesma fé do irmão Branham esse jovem. Mas os pais disseram, se o senhor vier orar pelo meu filho, viverá. Oh, o rapaz tinha uns 17, 18 anos de idade, tinha um cardiograma, uma máquina ali, se algum tipo. Ele estava inconsciente. Fazia 2 ou 3 dias e ele não sabia de nada. A mãe e o pai me receberam quando entrei. Ajoelhei-me e fiz uma pequena e simples oração de fé. Escute, nós queremos longas orações. O Abraão se ajoelhou aí e fez uma pequena e simples oração de fé. Eu disse, o senhor crê em Deus? Ele disse, de todo o coração, a única coisa que quero que faça é pedir a Deus. Deus concederá. Vem. Oh. Ele disse, de todo o coração, a única coisa que quero que faça é pedir a Deus, Deus concederá. Eu disse, obrigado, irmão, pela sua confiança que eu nunca traía isto.
Obrigado, irmão, por sua confiança. Obrigado por ter confiado. Se o pastor orar, isso vai passar. Obrigado por essa confiança. Irmão Branham, obrigado. Irmão Branham, sou obrigado por esta confiança que o irmão colocou em mim. Que se eu orar, a criança poderá estar bem. Mas veja o conselho do irmão Branham, no parágrafo 137, ele diz assim: eu coloquei as minhas mãos sobre o rapazinho e orei. Senhor Jesus, que a fé deste pai e desta mãe se una à minha fé e vimos perante o teu trono hoje à noite. Deixa este rapaz viver e não morrer, porque nós queremos em nome de Jesus. Agora escute bem isso. Irmão Branham disse, precisou, para a operação deste milagre, precisou o irmão Branham pegar a fé da mulher, a fé do seu esposo, a fé da esposa dele, com a fé do irmão Branham, se uniu. O irmão Branham orou pedindo pela cura divina daquele jovem. Aí no 138, levantei-me. E o pai estendeu o braço e pegou a mãe do outro lado do pulmão do ferro. Uma coisa pela qual ele estava respirando ali dentro e disse: mãe, isto não é uma maravilha? Grande maravilha. E aquela pequena enfermeira de pé ali. E ela estava admirada, aquela enfermeira. Aquele bebezinho quase caiu. Queria dizer bonezinho, não é bebezinho. Aquele bonezinho daquela enfermeira quase caiu da cabeça dela. Ela olhou por ali e disse: meu senhor, não entendo. Como pode agir assim o senhor e a sua esposa e os seus filhos para falecer? Aquela enfermeira disse: eu não entendo essa gente. Oh, graças a Deus. Escutem bem. Essa senhora e este senhor, depois da oração do irmão Branham, disse eles puraram dando glórias a Deus. Disse: isso não é maravilha, minha esposa? Pegando a esposa disse: isso não é maravilha, querida? O filho ainda não estava curado. Só vocês para ver. O filho ainda não estava curado. Mas só eles já queriam que, assim que o irmão Branham orou, Deus não vai desrespeitar a oração do seu servo. Vai responder. O irmão Branham, nesse parágrafo 139, disse: aquela pequena enfermeira de pé ali, ela estava admirada por ver, mas esses pais não estão bem de cabeça. A criança está a respirar com o aparelho. E disse, irmão Branham fala nesta mensagem, vamos até lá, disse que a baixa pressão estava a mostrar que quando o aparelho atingisse aquela norma, nunca recuperou em toda a história da vida daquele aparelho. Nunca recuperou a pessoa. Vamos ainda ouvir. E aquela pequena enfermeira de pé lá, ali, ela estava admirada. Aquele bonezinho quase caiu da cabeça dela. Ela olhou por ali e disse: meu senhor, não entendo. Como podem agir assim o senhor e a sua esposa e o seu filho para falecer? Ele disse: filha, aquele pai já, aquela enfermeira depois de dizer: mas eu não entendo um casal como esse agir, parece maluco, criança enquanto está a despedir aí. Aquele homem disse: filha, meu filho não está para falecer. Aleluia. Meu filho não está para falecer. Ainda disse, esse homem tinha muita fé, meu irmão Branham. Filha, parágrafo 140. Oh, graças a Deus. Parágrafo 140. Bem, disse, o médico disse que ele está para falecer. Aquela enfermeira afirma, disse, aquilo seja qual fosse. A máquina disse, quando o coração chega a cair a esse ponto, com esta febre, nunca se sobe na história de chegar a se recuperar. Diabo ainda estava a reprovar a oração. 141. Nunca me esquecerei da fé daquele velho patriarca, irmão Branham afirma. Ele pertencia creio que ao movimento de AB, de Simpson.
aproximou-se e colocou suas mãos no ombro. Veja aquele pai, disse, em toda a história, quando o aparelho baixa a este nível, nunca se recupera. Mas aquele pai não ouviu aquele conselho diabólico. Foi aproximar-se para aquela enfermeira, aproximou-se e colocou suas mãos no ombro dela. Ele tinha uns 60 anos, este pai. Pôs suas mãos no ombro desta moça, que é a enfermeira, olhou no rosto dela. E glória! É só para isso que você sabe olhar. Filha, eu sei que o médico que estava contigo, o que sabe olhar é aparelho que quando baixa essa pressão, não se recupera mais na história, não é? Olhou isso para esta enfermeira. Filha, oh, graças a Deus. É só para isso que você sabe olhar. Mas eu estou olhando para uma promessa que Deus disse que faria. Aleluia. Está vendo? Olha para a promessa, não olhe. Ele não disse estava orando pela oração de irmão Branham, não. Ele estava olhando na promessa divina. Glórias a Deus. Irmão Branham fala nesse parágrafo 142, depende daquilo para o que você está olhando. Vem, eles se abraçavam e se regozijavam ali, irmão. Irmão Branham afirma, ainda se estava regozijando com a esposa dele. E ele está casado. Irmão Branham afirma, e ele está casado. É um missionário na África agora com 2 filhos. Este jovem que estava acamado, que na história daquele aparelho nunca tinha recuperado quando chegava àquele nível. Irmão Branham disse, hoje está na África como missionário com 2 filhos. Glórias a Deus. Por quê? Porque um pai e uma mãe puderam ficar firmes na hora mais escura. Persistente. Sim, Senhor. Persistente. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Irmão Branham fala aqui do profeta Miqueias. Ele fala assim de Miqueias. Parágrafo 143, o pequeno Miqueias, na presença de todos aqueles 400 profetas treinados, foi persistente quando teve uma visão de Deus. Embora eles estavam contra e encontraram-se com ele e disseram-lhes. E lhe disseram, agora nós o poremos de volta. Poremos de volta na associação, se você disser a mesma coisa. Você que lhes dizem. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, somente direi o que ele me disser para dizer. E a sua visão foi examinada com a palavra de Deus. E ele pronunciou a sua profecia. Não importava o que acontecesse, disse, nós o lançaremos nas celas internas e lhe daremos angústia, pão de sofrimento e água de sofrimento. Quando voltarem, ele disse que trará com ele. Acabe disse isso. Ele disse, se vocês definitivamente voltarem, Deus não falou comigo. Ele foi persistente, ele sabia onde se encontrava. O cego que foi curado por Jesus não podia discutir a teologia deles. Eles disseram, quem abriu seus olhos? Ele disse, um homem chamado Jesus de Nazaré. Disse, esse homem é um pecador, não sabemos de onde ele vem. Agora, ele lhes deu uma boa resposta. Ele disse, vocês são os líderes religiosos deste dia. E este homem me deu a visão e todavia não sabe de onde ele vem. Vem? Vocês são religiosos de muitos dias. E este homem me deu vistas, não sabem vocês de onde ele vem? Agora, por que estão com Bíblias então? Estão lendo o quê então? Seria isso, né? Ele até que tinha uma boa teologia própria. E ele não podia discutir com eles. Mas ele sabia de uma coisa, que ele podia enxergar. E ele não estava envergonhado. O seu pai e a sua mãe ficaram envergonhados de dizer alguma coisa a respeito. Mas ele não. Ele havia visto. E ele havia sentido.
Ele tinha os resultados, vem? Ele tinha resultado disso. Algo lhe disse e ele foi persistente. Vem? Filipe, logo que ele viu a lição de ontem à noite, o que quando veio na presença de Jesus Cristo, quando ele viu Simão, o irmão de André, Filipe, Pedro veio na presença, vem? Que era Simão. Então veio na presença de Jesus. Simão foi ensinado, quando criança, que o Messias seria um profeta. Quando ele chegou na presença dele, e ele lhe disse, teu nome é Simão, e és o filho de Jonas, e ele foi persistente. E ele estava pronto então, tornou-se a cabeça da igreja. Vem? Quando Filipe viu isso, ele conhecia um outro bom leitor da Bíblia, que conhecia a verdade. Ele foi persistente, ele deu volta na montanha e o trouxe. E quando Natanael veio, um homem de nome, um hebreu, de fato verdadeiro, um homem hebreu firme, homem muito bom, de boa integridade. Ele era um grande homem, mas na presença do seu sacerdote e na presença de cada um deles, quando Jesus olhou para ele e disse, és israelita em que não há dolos. Ele disse, Rabi, como me conheceras? Nunca te vi antes. Como sabias quem eu era? Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estava debaixo da árvore, eu te vi. Irmãos, nossa salvação, nossa cura, nosso perdão, não adquirimos agora porque convertemos, não. Nós fomos vistos como Natanael, aquele é o verdadeiro cristão, sem engano. Aleluia. Ele viu de lá, na tribo lá. Podia ser meu pai incrédulo, toda a família incrédula, mas ele me viu na sombra daquele lar. Aí tem uma verdadeira semente que aceitará isto aqui. Natanael estava aí. Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando eu estava debaixo da árvore, eu te vi. E ele caiu ao pé dele e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o rei de Israel. Por quê? Ele foi persistente, independentemente do que qualquer outro pensasse. Ele havia se encontrado com a coisa sobre a qual ele havia lido. O que ele havia esperado e encontrar em Jesus. E ele havia encontrado, vem, uma pequena mulher prostituta. Vamos aí. Prostituta veio à fonte um dia para pegar água. Para pegar água. O irmão Branham afirma. Veja só. Ali estava sentado Jesus, um homem normal, vestido de roupa normal, comendo alimento normal, conversando na linguagem normal, nada mais que linguagem normal usada na rua, vê? Como qualquer outra pessoa falava. E ela falou com ele. Ele falou com ela. Ele descobriu onde estava a falha dela. E ele disse, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, bem disseste. Tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu. Rapidamente aquela semente predestinada nela se deparou com a vida. Escute, Isso é muito profundo. a semente daquela moça estava inapta, estado latente, com esperança da morte. Mas quando aquelas palavras deram choque naquela semente, revelou aquela semente a sua vida, irmão Branham disse, aquela semente reviveu aí. E disse bem, vem, ei. E quando isso se deparou com os fariseus, simplesmente enegreceu. E o negócio todo, eles disseram, este homem é Beelzebul. Ele é um adivinho. Mas ela sabia que a palavra era mais cortante e mais eficaz que a espada, alguma de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos do coração. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Não temos tido um por 400 anos. Vejo que tu és profeta. Mas sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Ele disse, eu que falo contigo,
com letra maiúscula, o sol. Certamente que aquele que fez o milagre não contaria uma mentira. O irmão Branham, certamente, aquele que fez milagre de ressuscitar Lázaro, de fazer vários milagres, ele não poderia mentir. Poderia mentir para aquela mulher, eu sou. Oh, isso é muito profundo. Aquele que ressuscitou Lázaro, levante. Você creia. Você não crê na ressurreição? Eu sei que haverá ressurreição. Creia que eu sou o caminho, a vida, a verdade. Irmão Branham disse, aquele que falou a palavra, deu a vida, o Lázaro podre, sai. Aquela mulher foi curada, sua filha, que estava doente. Disse, irmão Branham, nessa mensagem para você, disse, certamente que aquele que fez o milagre não contaria uma mentira. Que piada, por isso, as mãos sobreviveram, ficaram curadas de mentira. Enquanto ele já curou. Ele era profeta. Ele disse, eu sou esse Messias, e eu que falo contigo, o sou, o sou. Oh, glória. Encerrando, direi, vejo umas pessoas que falam espanhol, que se encontram aqui. O Branham não estava fechado. Eu vejo as pessoas que falam espanhol que estão aqui. Direi isto. Eu estava no México antigo, não faz muito tempo, na arena, lá algum tempo de lugar. Não conseguimos entrar na praça de todos, ou na grande praça. Não conseguimos um lugar lá, onde vários milhares de pessoas estavam reunidas. Vem? Onde várias pessoas estavam reunidas. O irmão Espinosa, acho que é um irmão da Assembleia de Deus. Vocês todos conhecem, da Califórnia. Ele foi meu intérprete. Vem? Ele foi meu grande intérprete para aqueles espanhóis. Então, na noite anterior a essa, teve um velho cego que veio do outro lado da plataforma, o qual não conseguia enxergar nada. Eu olhei para ele, eu estava de sapato bom e boa roupa. O Branham tinha boa roupa, bom sapato. Pobre, velho, esfarrapado, calças todas rasgadas, seu velho chapéu remendado, parecia cordão de amarelo. E ele era cego, barbas brancas, dependuradas, seus pés grandes, e com pés grandes, talvez não tivesse calçado os sapatos fazia anos. Todo ele empoeirado, totalmente cego. Olhei para ele, pensei, meu pai, teria mais ou menos essa idade, se tivesse vivido. Aproximei-me dele e eu disse, como vai? O irmão Espinosa interpretou. Coloquei meu pé ao lado do dele para descobrir. Então, o irmão Branham, como ele viu, estava descalço, muito sujo. O irmão Branham já tinha pena de pensar em lhe dar sapato. Então, o que ele fez, irmão Branham? Ele de colocar o pé dele de sapato para ver se esse sapato dele podia caber ele ou não. Irmão Branham, que ele está falando aqui. Coloquei meu pé ao lado dele para descobrir. Havia uma pequena cortina que atravessava a plataforma, mas mais ou menos 4 ou 5 vezes a largura desta. Pensei, se meus sapatos lhe servissem, daria meus sapatos para ele agora. Ó, seus pés eram muito maiores que os meus. Encostei meu ombro no dele. Já estava com outro pensamento. O ombro dele, no dele assim. Seu ombro era mais largo que o meu. Vi então que eu não podia dar meu paletó para ele. Pensei, Deus, o que posso fazer então? Meu casaco não chega, ele grande. Meu pé não chega. Meu Deus, o que eu posso fazer então? Oh, graças a Deus. Eu me sinto bem. Deus, o que posso fazer? Pobre velho, provavelmente nunca na vida comeu uma refeição decente. E lá estava ele,
comendo tortilhas, um tipo de baquetas feitas de farinha de trigo ou do milho, usadas como pão, tradução, envelhecidas e rejeitadas lá em algum lugar. No entanto, tem que gastar o pouco de dinheiro que tem para comprar uma vela de sebo para queimá-la num altar de ouro. Veja, ele sendo velho, sendo um desgraçado, mas era obrigado, na sua desgraça, a procurar pelo menos um dinheirinho para comprar uma vela para ir acender na igreja. Deu ouro $1 milhão pelos seus... Olha, no altar de ouro. Para queimá-lo num altar de ouro de $1 milhão pelos seus pecados. Vive numa superstição e escuridão tal como esse. Pensei, que época, como pode o destino ser tão mau? Vem, como pode ser o destino tão mau? Coloquei meu braço em volta dele e chamei, ó Deus, tem misericórdia dele. Ele clamou, glórias a Deus. O Abraão se colocou as mãos sobre ele. O Abraão parece que fez uma pequena oração, clamou, ó Deus, tenha misericórdia dele. No parágrafo 168, este cego Madala, ele clamou, glória a Deus. Parece que glórias a Deus em língua deles. E mais ou menos naquela hora olhei e ele conseguia ver tão bem como eu indo para o outro lado da plataforma. Olha, irmão Branham se clamei, ó Deus, tenha misericórdia dele. Ele só respondeu, glórias a Deus. Irmão Branham disse, aí já estava as vistas restauradas. E na noite seguinte, quando chegamos, havia uma pilha de roupas velhas, vem? E chaves, vem? Chapéus de 3 ou 4, de 90 centímetros ou 1,22 metros de altura, assim de lado a lado, como sabia a quem pertencia. Você acha que eles se importavam? Vieram à igreja aquela manhã, às 8 ou 9 horas, não tinham assento para sentar lá fora, e caindo chuva, e só encostados um no outro. As mulheres de cabelo todo caído, e segurando seus filhos e as suas filhas caindo chuva, vieram às 9, e eu não chegaria aí até mais ou menos 8:30 ou 9 da noite. Queria ter certeza que estaria ali ou ficariam ali mesmo até eu chegar. As pessoas esperavam no branco por tanto tempo. Agora, irmãos, eu terminando, eu quero que vocês escutem uma coisa que o irmão Branham disse na última oração dele que ele deu quanto a isto aqui. Ele estava a dar uma grande confiança para nós. Uma grande confiança. Ele disse assim, olha, então, que a igreja entenda. Vem? No parágrafo 193, então que a igreja estenda a mão por fé e apoderem-se e digam, sou perseverante, Senhor, ficarei aqui como juiz injusto com que a viúva conseguiu falar. Escutem. E então que a igreja estenda a mão por fé e apodere-se e diga, sou perseverante, Senhor, ficarei aqui como juiz injusto com que a viúva conseguiu falar. Eu vou me aproximando como uma pessoa infiel, mas querendo aproximar como aquela viúva infiel aproximou, achou graça. Eu quero aproximar também com a mesma graça. É o que está a dizer irmão Branham. Sou perseverante, Senhor, ficarei aqui como juiz injusto com que a viúva conseguiu falar. E se aquele juiz injusto, para livrar-se da mulher, concedeu-lhe o seu desejo,
quanto mais o Pai Celestial dará para aqueles que Ele está esperando, agarrando-no hoje à noite. Concede em nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém. Bendito seja o Senhor. E tomem o que você espera e Deus te concederá. Deus vos abençoe. Amém. Amém.